Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James. Aqui eu falo sobre cinema, séries e te ofereço uma curadoria do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, e marquem para serem sempre avisados quando eu postar novos episódios. Curtam, comentem, espalhem a palavra deste podcast por aí. Para falar comigo, usem a caixa de comentários do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram, ou como Rodrigo James no Blue Sky, ou finalmente através do YouTube. Me mandem uma mensagem, comentem aí no YouTube, caso vocês estejam ouvindo este episódio por esta plataforma. Por fim, eu tenho sempre que reforçar o convite para vocês seguirem a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. E considerem também serem apoiadores pagos para fortalecer a criação de conteúdo feita de forma independente. A Mala fica no malanewsletter.substack.com, ou se vocês preferirem, acessem aí as minhas redes sociais que vocês encontram o link dela por lá. Hoje vamos falar do novo filme produzido, estrelado e tudo mais pelo cantor The Weeknd, Hurry Up Tomorrow. Death is nothing at all. It does not kill. Everything remains exactly how it was. Whatever we were to each other, that we are still. Call me by the old familiar name. Stop self-doubt, you're fucking invincible. I know this is all really intense, but I'm not trying to hurt you. I'm really sorry about this. I really am. Bom, a boa notícia sobre Hurry Up Tomorrow, que tem um título em português que é Além dos Holofotes, é que ele é um filme melhor do que a série The Idol. Não sei se vocês assistiram a série The Idol, produzida, estrelada, escrita também pelo The Weeknd, lá na HBO, na plataforma Max, mas The Idol é provavelmente a pior série que já passou pelo Max, pela HBO, e isso não sou eu quem está dizendo. Pode procurar aí no IMDb, pode procurar no Rotten Tomatoes, que vocês vão ver a classificação linda que The Idol ganhou. Agora, isso não significa que Hurry Up Tomorrow, ou Além dos Holofotes, seja um filme bom. E eu já vou adiantando que o filme é um desastre. Aliás, eu acho que esse episódio vai ser menos sobre o filme e mais sobre a situação do cinema nos dias de hoje. Hurry Up Tomorrow está entrando em cartaz nesse dia 15 de maio de 2025, mas ele também vai estrear na plataforma Apple TV no dia 16. Pelo menos foi essa a informação
que eu encontrei aqui sobre a estreia do filme. Mas ele sim vai estrear nos cinemas, ele tá aí sendo exibido nos cinemas de todo o Brasil a partir desse dia 15. Mas do que se trata Hurry Up Tomorrow? É um filme que acompanha o lançamento do último disco do The Weeknd, o Hurry Up Tomorrow. E se eu fosse classificar esse filme, ele seria algo como inclassificável. Não é um musical, não é um drama, não é um thriller, é uma mistura de tudo isso, é uma mistura muito das mais mal feitas de tudo isso. E eu vou primeiro falar sobre a trama do filme para vocês. A trama dele que eu encontrei aqui na internet, vou pegar a trama do Adoro Cinema para ver se tem algo mais fiel. Inspirado no 6º álbum de estúdio do músico The Weeknd, Hurry Up Tomorrow, Além dos Holofotes, é um thriller psicológico que acompanha um músico famoso que, durante uma noite de insônia, é levado para uma jornada sem precedentes com uma estranha, uma jovem obcecada por seu trabalho, que é o papel da Jenna Ortega. A relação dos dois deixa o cantor à beira de um colapso. Em meio à crise emocional, o cantor irá desafiar o que sabe sobre si mesmo e desvendar faces que não conhecia. Vocês perceberam que o filme, aliás, a sinopse, não diz muito sobre o filme. Ela é toda vaga, não entra muito no que é o filme exatamente. Na verdade, não entra porque não tem o que entrar. O filme não tem muito propriamente uma história, é exatamente isso que tá falando aqui. A gente vê o The Weeknd, um cantor atormentado. Aliás, é muito engraçado que o The Weeknd tá o tempo todo falando que ele quer abandonar, ele vai matar esse personagem The Weeknd, esse nome The Weeknd, e vai assumir o seu nome verdadeiro, que é Abel Tesfaye. Mas tudo em torno desse filme é sobre The Weeknd. Então a gente tem lá o The Weeknd fazendo shows e sendo atormentado pela relação que ele acaba de terminar com a antiga namorada, que é vivida pela Riley Keough, mas ela não é exatamente vivida, ela só aparece em fotos, em áudio, não tem ela presente na tela. E ao mesmo tempo a gente vai... Então ele tá nessa de ser atormentado e não sabe se vai fazer o show, e sobe, e sofre com isso, e é levado para os palcos com seu produtor, que é o papel do Barry Keoghan. Ele é aquele produtor que é amigo de infância dele, e os dois lutam muito no meio artístico, e como é que nós chegamos aqui, você me tirou da merda. Tem esse diálogo no filme, tá? Eu não tô inventando isso não. Você me tirou na merda e agora nós chegamos aqui, então você tem que ir lá, vejam, as pessoas estão gritando por você. Aí ele abre a porta, aquele clichêzão, vai. Ele abre a porta e tá o público gritando pelo The Weeknd pra poder fazer o show, e desde o The Weeknd não quer fazer, ele tá atormentado, ele não consegue, ele tá sofrendo pelo amor, mas ele vai então e cheira uma cocaína e vai lá fazer. E quando ele faz esse show, ele olha para uma menina que tá ali na primeira fila, que é o papel da Jenna Ortega, que a gente vê o passado dela muito mal e porcamente. Ela incendeia uma casa, a gente não entende muito bem qual é a relação dela com aquela casa, quem é aquela casa, quem é que mora lá, se é ela, se é a mãe, se é namorado, não importa. O fato é que ela incendeia a casa e ela depois entra num carro toda atormentada e vai pro show do The Weeknd. Vai pro show do The Weeknd, imagina isso, hein? Isso é uma roteirada, vai. Você incendiou a casa e depois você joga tudo que você tem ali com um galão de gasolina e passa no posto, abastece o galão de gasolina. Gente, eu não tô inventando isso tudo não, tá? Isso está no filme. E aí você vai pro show do The Weeknd, o seu celular apita que você tem um ingresso para ir no show do The Weeknd, você vai. Você tá lá na primeira fila, você olha pro The Weeknd, você consegue entrar nos bastidores, porque o The Weeknd entra drogado, né? Cheirado, e cheira uma cocaína, e entra, não consegue cantar além da primeira música e sai correndo e se tranca e tenta fugir do show, e ela consegue entrar e entra nos bastidores e puf, os dois se encontram e tem uma noite super agradável. E daí a gente não vê ao certo se eles transam ou não, a gente deduz que sim, ela acorda lá na suíte dele com o roupão. E aí no dia seguinte
ele trata ela como lixo, como mais uma fã, uma groupie, e vai embora, ela vai, tuf, dá uma porrada nele, amarra ele na cama, e aí começa o momento sonho. Aí a gente vê o sonho e entra na cabeça do atormentado The Weeknd. Ele vai passeando por cenários que simulam shows e simulam outras coisas, e vê ele mesmo quando bebê. Gente, é tudo um grande clichê, mas calma, eu vou chegar no final. E aí a personagem da Jenna Ortega, que eu não tô nem me lembrando o nome dela, mas enfim, nem importa, ela aprisiona o The Weeknd e começa a tocar as músicas dele pra ele perceber o que ele tá dizendo, e ele amarrado na cama ouvindo ela cantar, e ela, vou tocar essa agora pra você, aí toca uma música, agora eu vou tocar uma do seu disco anterior, e toca outra música, você percebe quem você é e tal. E aí quando o personagem, eu tô contando o filme todo pra vocês, tá, gente? Esse filme, me desculpem, mas eu vou dar spoiler aqui. E aí o produtor, o Barry Keoghan, ele descobre que o The Weeknd tá ali naquele hotel, naquela suíte, invade, acaba brigando com a menina mata ele, olha isso, a menina mata ele e depois volta, e quando chega lá no The Weeknd, o filme já tá acabando, ela vai fazer alguma coisa com ele, aí eu não vou contar o final não. Porque o final desse filme, eu quero deixar vocês mais curiosos. Eu acho que vocês deveriam assistir ou no cinema ou no Apple TV Plus. Peguem aí uma conta gratuita do Apple TV Plus e assistam, porque vocês têm que assistir o final desse filme, porque foi uma das coisas mais constrangedoras que eu vi nos últimos anos. Aliás, o filme é todo constrangedor, mas o final do filme era pra ser uma coisa dramática, mas eu dei uma gargalhada. Mas eu dei uma gargalhada tão gostosa na cabine que eu fui assistir esse filme, que eu não sei se os colegas que estavam ali assistindo entenderam o porquê de eu estar dando aquela gargalhada, mas foi muito espontâneo. Eu não queria fazer isso, eu não costumo fazer esse tipo de coisa, mas quando aconteceu, eu dei aquela gargalhada, foi mais forte do que eu. Me desculpem, foi mais forte do que eu, e eu acabei gargalhando num momento em que eu não deveria gargalhar. Quem nunca, não é? Quem nunca gargalhou, quem nunca riu, quem nunca chorou em um momento de um filme que não era pra isso acontecer. As reações que a gente tem no cinema sobre filmes, sobre séries, são sempre muito curiosas, porque as emoções que os filmes nos provocam também são bastante curiosas. E esse filme me provocou isso. Além de um grande asco, além de um grande nada, esse filme me provocou essa gargalhada numa cena que deveria ser uma cena dramática. Bom, aí você deve estar imaginando, o James odeia o The Weeknd. Aí que você se engana, eu não odeio o The Weeknd. Eu acho que ele é um grande artista, um grande músico, vamos colocar assim, um grande músico, compõe bem, grava muito bem, tem ótimas canções, eu gosto de muita coisa do The Weeknd. Eu até iria fácil em algum show deles, nunca fui, mas enfim, se tivesse oportunidade eu iria. Acho que ele no palco é um cara bacana, então é um artista que me agrada. Aliás, é um músico que me agrada, um cantor, um compositor. Quando o The Weeknd inventa de fazer cinema, de fazer séries, de fazer algo no audiovisual que seja além da produção de um clipe, da filmagem de algum show, aí é que a porca começa a torcer o rabo. A gente viu lá atrás no The Idol o que aconteceu. O The Idol é uma grande ego trip dele, aquela história da relação dele com aquela cantora, a relação doentia dele com aquela cantora que era vivida pela Lily Rose Depp, mas se não me engano ela é inspirada em uma dessas cantoras famosas, não sei se é Ariana Grande, enfim, não importa. Mas tem isso, quando ele se propõe a fazer algo além da música, a porca acaba torcendo o rabo. Eu acho que o The Weeknd, ele se acha um grande gênio audiovisual para poder criar esses projetos mirabolantes e chegar para uma HBO e convencer a HBO que aquela série The Idol deveria ser feita. Na verdade, o conceito da série The Idol é até bastante interessante. Eu mesmo, quando vi o trailer, pensei que aquilo poderia dar muito certo, e foi um grande desastre. Assim como esse Hurry Up Tomorrow. Na verdade, esse Hurry Up Tomorrow, quando eu vi o trailer, eu já fui
com muitos pés atrás. E se você me acompanhou nas redes sociais essa semana, eu até fiz alguns stories falando que eu estava pronto para odiar esse filme quando eu fui assistir a sessão para a imprensa. E realmente, porque dado que o The Weeknd vinha nos entregando, e ele nos entregou uma das piores séries da história da humanidade, não é pra gente esperar muita coisa. Mas é claro, a gente sempre quer ser surpreendido. Quando você vai com a expectativa lá embaixo, você acaba trazendo alguma coisa de positivo. Não é o caso desse Hurry Up Tomorrow. E aí, quando eu disse que isso aqui seria menos sobre o filme, mas mais sobre o estado das coisas, mais sobre o estado do cinema, é porque eu fiquei me peguei pensando nisso durante o filme. Por que diabos esse filme tá chegando no cinema? Claro, eu sei por que esse filme tá chegando no cinema. O cinema quer aproveitar o sucesso que o The Weeknd faz na música. Então vamos trazer para as salas de cinema filmes com astros musicais. Isso tem dado muito certo nas salas de cinema com aquelas transmissões digitais. Eu não sei se vocês já foram até alguma, e nas salas de cinema aqui no Brasil, no mundo, tem feito exibições especiais de shows, exibições ao vivo, e muitos filmes musicais estão voltando às telonas. Agora, por exemplo, a gente teve, claro que são duas coisas completamente diferentes, mas a gente teve o Pink Floyd Live at Pompeii, a gente teve o documentário do Led Zeppelin sendo exibidos, e pelo menos o documentário do Led Zeppelin eu fui numa sessão aqui em Belo Horizonte e estava completamente lotado. O do Pink Floyd eu não fui, mas tive notícias de que as sessões também estavam cheias. Então a música no cinema dá certo. Por que então não aproveitar e colocar nas salas de cinema um filme com um dos maiores astros pop da atualidade? Um cara que lota estádios ao redor do mundo, e aqui no Brasil não é diferente. Então esse acho que é o único motivo pelo qual esse filme está sendo levado aos cinemas. Quer dizer, é claro que o The Weeknd, quando fez esse filme, ele não concebeu ele para ser só no streaming. Ele é um cara que quer que os seus filmes sejam exibidos nas telas de cinema. Mas é aí que o problema começa, sabe? Eu fico pensando, por que esse filme está ocupando telas de cinema por essa semana, ou sei lá por quantas semanas esse filme vai ficar em cartaz, e tirando espaço de algum filme nacional, algum filme brasileiro que poderia estar estreando ali, de algum outro filme que poderia sim estar estreando na tela de cinema e está sendo apenas jogado no streaming, jogado num aluguel digital, num VOD. Não tô dizendo aqui que o problema é só da sala de cinema, é só de quem compra o filme para ser exibido na sala de cinema. O problema é geral. O problema são filmes que estão sendo produzidos para cinema quando deveriam estar sendo restritos a streaming. Esse filme, ele é um filme feito para streaming. Ele é feito para ser exibido no streaming. É claro que ele está sendo exibido no cinema por esse motivo que eu falei, por conta do The Weeknd, e porque tem atores que estão super em alta do cinema, que são a Jenna Ortega e o Barry Keoghan. Dois atores que estão super em alta. A Jenna Ortega vem aí com várias produções pela frente, tem feito muita coisa legal, é uma atriz super em ascensão. E o Barry Keoghan, o que dizer dele, né? Ele vai interpretar Ringo Starr daqui a pouco em uma das cinebiografias, um dos filmes sobre os Beatles que o Sam Mendes está fazendo. Então, juntando todos esses fatores, a gente entende por que um filme desse está sendo produzido para ser exibido nos cinemas e também concomitante no streaming. Mas tem tanto filme que a gente assiste muito melhor só em streaming que poderia estar sendo exibido. A impressão que me deu é que esse filme está tirando um espaço de um filme muito mais legal, de um filme muito mais apropriado para uma sala de cinema. Todo mundo tem direito de fazer um filme e ser exibido em cinema, mas diante da pasmaceira que a gente vive nas salas de cinema, você ir ao cinema para assistir
um filme como esse só dá razão àqueles que dizem que o cinema tá morrendo. Eu não posso aceitar que um filme como esse esteja sendo exibido numa sala de cinema e, sei lá, um filme brasileiro muito melhor, sei lá, um filme como Oeste Outra Vez, que entrou em circuito super limitado e ficou aqui em Belo Horizonte, acho que ficou em cartaz 2 semanas, eu não tenho os números certos, mas ficou em cartaz 2 semanas em uma sessão apenas no Cine Belas Artes. Por quê? Porque não tem espaço para um filme como esse ser exibido em larga escala, ser exibido em mais salas. E um filme como The Weeknd, por conta de tudo isso que eu falei, por conta de toda a força do The Weeknd, da Lionsgate, do fato de querer levar um público que gosta de música para salas de cinema, por conta de tudo isso ele vai ocupar várias outras salas. Então vocês percebem o que eu tô falando? Deu para entender o que eu tô querendo dizer aqui? Tem muita coisa errada com a indústria do cinema e eu acho que essa é uma delas. A indústria do cinema está apostando em filmes errados, está fazendo apostas erradas para as salas de cinema, quando as apostas certas não é que elas não existem, elas existem, mas elas não estão presentes mais nas salas. E aí depois vem reclamar que os cinemas estão vazios, só filme de super-herói que dá bilheteria, tem que fazer alguns apelos, tem que dar desconto, as salas estão sofrendo, o público está se afastando das salas de cinema. É óbvio, olha as merdas que vocês estão colocando nas salas de cinema. Para finalizar, eu queria reforçar uma coisa. O The Weeknd não é um ator. Me desculpe, meu querido Abel Tesfaye. Você não é um ator. Existem, claro, músicos que são atores, músicas, cantoras que são atrizes e que se dão bem no cinema, nas séries, mas não é o caso do The Weeknd. Na série The Idol, ele foi horroroso. Aqui ele tá horroroso e meio. Ele não tem emoção. A última cena, essa cena que eu falei que eu ri muito por isso, muito por conta da performance dele, que é uma coisa tenebrosa, uma coisa que foge a qualquer padrão de interpretação. Em determinados momentos, eu vi o Cigano Igor ali na tela, para quem gosta de referência de telenovela brasileira. Então The Weeknd não é um ator, ele vai continuar tentando, eu acho que daqui a pouco ele vai encarar o próprio nome, o Abel Tesfaye, e vai tentar papéis em outros filmes, em outras produções, mas o fato é que ele não é um ator, ele não sabe fazer isso, pelo menos até agora ele não mostrou nas telas de cinema ou nas telas de streaming da TV. Sobra então a Jenna Ortega, o Barry Keoghan, que tem papéis principais / coadjuvantes no filme, mas que, coitados, eles não conseguem salvar o filme do desastre completo que é, porque eles são apenas atores ali, operários a favor da interpretação, a favor de toda essa megalomania do The Weeknd em mais um projeto fracassado nos cinemas. Eu dou 1 estrela para Hurry Up Tomorrow porque tem boas músicas, senão eu daria 0, ok? É um dos piores filmes que eu vi na minha vida, é o pior filme disparado que eu vi em 2025 e acho bem pouco provável que venha algo pior do que ele. Aliás, tem uma coisa positiva, o Framboesa de Ouro já tem um grande favorito ao pior filme de 2026, na verdade 2025, mas o prêmio acontece no ano que vem. Ele já tem um grande favorito para pior ator também, e me cobrem no ano que vem se esse filme não estiver lá entre os indicados. Então é isso, agora eu quero saber o que você achou de Hurry Up Tomorrow, além dos holofotes, se é que depois disso você vai assistir a esse filme. Eu recomendo, tá? É uma daquelas coisas que às vezes é bom da gente assistir. A vida não é só feita de filmes bons não, minha gente. A vida é feita de filmes ruins e eu já vi muito filme ruim nessa vida e esse é apenas mais um. Esse é um dos piores, né? Mas esse é apenas mais um. Agora, eu queria reforçar o que eu disse aí no meio.
Eu não detesto o The Weeknd músico, por favor. Eu gosto dele, eu gosto das músicas, gosto de muita coisa que ele faz, gosto de... Sempre que ele lança alguma coisa nova, como esse disco, Hurry Up Tomorrow, eu pego pra ouvir. Ele tem ótimos hits, Blinding Lights e por aí vai. Então eu gosto dele. Agora, ele como ator ou como produtor audiovisual, como criador audiovisual, até então tem se mostrado uma negação. Mas enfim, se você assistir, me conta que eu quero saber. Para falar comigo, você já sabe. Basta mandar uma mensagem através do meu site, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através da caixa de comentários do Spotify, através das minhas redes sociais, @RodrigoJames no X, no Threads, no Instagram, ou como Rodrigo James no Blue Sky, ou finalmente através do YouTube. Comentem aí embaixo no YouTube caso vocês estejam ouvindo esse episódio por esta plataforma. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até lá!